Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13 da Palavra de Deus. Quando você se lembra de Evangelho de Mateus, capítulo 13, eu gosto muito, mas muito mesmo, da parábola do semeador. Mas essa noite eu gostaria, o Senhor colocou no meu coração, para falar a respeito de apenas uma semente, dessa que foi lançada pelo semeador. O Evangelho de Mateus, depois que você encontrar o capítulo 13, você procura, por favor, o verso de número 7. Hein? Onde está escrito assim. E outra semente veio, que está em oculto. Mas, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Agora, mais uma vez. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Agora você passa, por favor, para o versículo 23. Versículo 23. Do mesmo capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E diz assim: mas o que foi semeado, em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Agora fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e leve o teu pensamento ao Todo-Poderoso. Fecha os teus olhos. O Senhor aqui está falando a respeito de uma plantação. Ele está falando a respeito de semeadura. Ele fala a respeito de semente, uma que foi lançada entre o espinho e uma que foi lançada em terra boa. Mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Não sei como é que está teu coração, não sei como é que está a tua vida. Eu só sei que a semente que vai ser lançada é muito boa, porque veio diretamente do alto. É a palavra de Deus. Mas a terra ela precisa estar preparada para receber, para que possa dar frutos, para que possa multiplicar, em nome de Jesus. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Deus, nós te damos graças, nós engrandecemos o teu nome, nós te exaltamos porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és o grande eu sou, tu és o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Tu és o nosso Deus, o onipresente, o onipotente, o onisciente, o Deus que sabe, o Deus que é conhecedor de todas as coisas. Pai, nós estamos aqui mais uma vez neste lugar, Deus, mais uma vez assim como crianças, Deus, quando estão famintas, elas se aproximam dos seus pais para que eles venham alimentar, para que eles venham dar um sustento. Assim, Deus, também somos nós. Quando nós estamos sedentos, quando nós estamos famintos, nós nos achegamos naquilo que tem do Senhor. Nós nos achegamos ali para louvar, porque tem sustento para as nossas vidas. Nós nos achegamos à tua palavra, porque é alimento, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós nos achegamos diante de ti, Pai, para que o Senhor possa, Deus, carregar a cada um de nós, para que o Senhor possa, Deus, a sustentar essa vida nossa, Deus, essa vida que o Senhor nos deu, até mesmo em meio às tribulações. Assim como diz a tua palavra, as leves e momentâneas tribulações que nós passamos, mas elas não são nem comparadas àquilo que está por vir para cada um de nós. Pai, mas eu te peço nessa noite, Deus, eu te peço nessa noite, que o teu Espírito Santo possa encontrar, Deus, o coração, Deus, preparado, Deus, porque já foi preparada a terra, Deus, através do louvor. Que o teu Espírito possa encontrar um coração, uma terra preparada, Deus, para que a semente ela possa ser lançada, meu Deus, é o que eu te peço nessa noite, Pai, no nome bendito e no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, querido? Graças a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, entre essa saída do semeador, entre esse trabalho, porque Jesus, ele comparou o reino de Deus a muitas coisas terrestres, para que nós
pelo menos pudéssemos entender um pouco daquilo que Jesus queria dizer. Mas o Senhor está falando aqui a respeito de algo muito poderoso e que, se nós seguirmos as instruções de Jesus, vai dar certo. Todas as vezes que nós seguimos as instruções de Jesus, dá certo, funciona. Amém, querido? Como eu já disse alguns dias atrás aqui, até o ímpio, às vezes ele pega uma parte da palavra para poder aplicar na sua vida e ele é abençoado. Ele é abençoado. Por quê? Porque a palavra de Deus funciona, a palavra de Deus é verdade, e nada do que está escrito aqui cai por terra, mas funciona. E o Senhor Jesus está falando aqui, querido, a respeito de uma semente. Agora eu vou ler novamente. Está escrito assim no versículo 7 do capítulo 13 de Mateus: e outra semente que foi lançada, ela caiu entre os espinhos, e cresceram e sufocaram. Os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Mas agora eu vou falar para você a respeito da explicação dessa semente e de qual é essa situação. Agora vai para o versículo 22, antes do qual você leu agora há pouco, onde está escrito assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam e ficam infrutíferos. É a explicação que o Senhor Jesus deu. E é exatamente sobre essa semente que foi lançada entre os espinhos. Poderíamos pegar qualquer outra semente, mas o Senhor colocou essa no nosso coração a respeito da situação, da condição dessa semente e da condição desse solo qual ela foi lançada. E Jesus mencionou a respeito de alguns tipos, de semente, de alguns tipos de solo, mas sobre os espinhos eu vou dar nome a alguns espinhos que sufocam essa semente que o Senhor Jesus ele lançou. Porque, irmãos, se a palavra é boa, e ela é boa, porque vem do Senhor, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, assim como o Espírito Santo escreveu Tiago a escrever. Então nós ficamos muitas vezes impactados. Puxa, como é que, sendo a palavra de Deus, sendo ela boa, como é que às vezes a gente vê prosperar em algum lugar, outro não? Quando eu estou falando prosperar, não estou falando de dinheiro no bolso, não estou falando de conta gorda. Eu estou falando daquilo que diz Salmo 127, Salmo 128. Você tem paz na tua casa, você tem um trabalho abençoado, aquelas coisas assim. Mas aqui, querido, algum tipo de... eu dei alguns nomes, alguns espinhos. Eu gostaria que você prestasse bem atenção a respeito dos espinhos. Jesus também fala a respeito disso, de algumas preocupações no Evangelho de Mateus, mesmo lá no comecinho, quando ele está falando a respeito de nós não nos preocuparmos com as coisas do mundo ou com o amanhã. E eu sempre, quando eu falo isso, eu digo que Jesus não está nos chamando para irresponsabilidade, mas Jesus está nos chamando para nós confiarmos nele. Então, o espinho, vamos dizer assim, o espinho da preocupação da vida. Abra sua Bíblia, por favor, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, verso de número 19. Marcos, capítulo 4, verso de número 19. A palavra de Deus. Eu vou abrir junto com você. O Evangelho de Marcos é o próximo dos Evangelhos. Você abre no capítulo 4, aí você procura o verso de número 19. Eu vou acompanhar com você. Eu quero ver também o que está escrito nesse trecho, nessa passagem. Diz assim: mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando infrutífera. Olha só que interessante. Embora a palavra seja poderosa, embora está escrito que pelo poder da palavra foram criados os céus e a terra, mesmo eles sem eles existirem, foram criados do nada. Deus chamou à existência as coisas que não existiam pelo poder da palavra. Olha só o poder. E Deus dando vida e sustentando todas as coisas com essa palavra. Para você ter ideia, todas as coisas são sustentadas pelo poder da palavra do Senhor.
Mas embora a palavra seja poderosa, olha só que interessante. Jesus, ele sempre trabalha na espontaneidade. Jesus, dessas pessoas que seguiram a Jesus, e de muitos que até morreram por causa do Evangelho, eu chamo isso de privilégio, mas eu nunca vi ninguém ser pegado, se Jesus pegasse pelo colarinho e falasse, não, você vai ter que vir comigo, se você não morrer por causa do Evangelho, eu te mato antes. Jesus nunca falou isso para nenhum e nunca falaria, nem fala para mim e para você, mas ele disse, vem, segue-me. Então a pessoa, por espontaneidade, a pessoa vai, e é algo assim tão espontâneo, que o que nós entregamos para o Senhor Jesus, nós precisamos estar com a mente voltada e com o coração voltado para aquilo. Se não nem receber, ele não recebe. Olha só. Eu vou louvar Jesus hoje porque eu estou na escala. Eu vou cantar hoje porque eu estou na escala. Se eu não estivesse na escala, não precisa nem contar comigo. Os louvores, eles são bonitos, são apenas, mas não vai chegar até o céu. Para nós, porque Jesus trabalha de uma maneira individual, para nós vai ser como uma obra morta, algo que é feito de uma maneira inútil. É por isso que Jesus, ele disse certa vez para um grupinho de pessoas, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. A questão não é honrar, a questão é a espontaneidade. A questão, querido, é a preocupação. Jesus está falando aqui, querido, a respeito de algo muito interessante, algo muito importante, a respeito das preocupações da vida. E eu acho algo assim bem interessante, sabe por quê, querido? Porque dependendo do lugar onde você está, o grau de preocupação tua é um. Por exemplo, se você está sentado, o teu grau de preocupação é um. Se você toca, por exemplo, seu grau de preocupação é outro. Se você lidera um grupo, por exemplo, quando nós estivermos congregando ali, a gente vai ter vários grupos e várias pessoas liderando também, elas vão perceber que o grau de preocupação vai ser outro. Mas quando se fala em preocupação, não preocupação do mundo, mas preocupação com as coisas ali. Deus, aquela questão de organização, de querer fazer com que as coisas aconteçam como foi programado, como foi ensaiado até mesmo, como foi acertado. Mas aqui quando Jesus fala a respeito de preocupação, é muito mais do que simplesmente uma preocupação. Mas a pessoa, ela coloca o problema dela acima do próprio Deus. E isso impede, e isso sufoca a palavra que foi lançada no coração dela. Você percebe? Diz lá em Isaías capítulo 55 que assim como a chuva cai e produz seu resultado, assim a palavra de Deus também, ela cai, ela vem, e ela não volta vazia, ela também produz resultado. Mas eu não posso estar preocupado, porque os discípulos já passaram por isso. E quando Jesus chamou eles, em certo momento da vida deles, eles falaram assim, Jesus, Senhor, Mestre, nós largamos casa, nós largamos tudo. Você pensa que os discípulos não tinham o que fazer? Eles também tinham família, eles também tinham toda uma ocupação, eles também tinham suas obrigações, seus deveres, eles também pagavam tributo, como nós. Janeiro é o mês do I, né? É imposto, imposto, carro imposto, casa imposto, é o mês do I, né? Imposto para tudo quanto é lado, né? IPTU, IPVA e mais um monte de coisa. Então, eles também tinham essa preocupação. E quem é que ia cuidar das famílias deles? Muitos que andavam atrás de Jesus e largaram tudo. E eles disseram, Senhor, mas nós largamos tudo por causa do Senhor. O que vai ser de nós? Jesus sossegou o coração deles. Não se preocupem não. Vocês vão ser agraciados, vocês vão receber aqui, mas vocês vão receber também na vida futura. E eles descansaram o coração do Senhor. E lá no finalzinho do ministério, Jesus falou assim, ele faltou alguma coisa para vocês? E eles disseram, Senhor, não faltou nada. Mas eles entregaram toda a ansiedade, eles entregaram toda a preocupação diante do Senhor. Por quê? Porque os espinhos da preocupação, a pessoa ela se preocupa tanto, amado, se preocupa tanto, que já não lê mais a Bíblia, que já não ora mais a Deus, que a oração da pessoa, ela ora, mas a preocupação dela, amado, ela ora já pensando no problema, ela não consegue se entregar diante do Senhor, porque a mente dela está cheia, se abrir a mente dela, voa problema para tudo quanto é lado, problema para todo lado, e ela se envolve com tudo isso aqui,
que ela se esquece, quem criou isso aqui e todas as coisas foi um Deus que é poderoso, e assim como disse o centurião, uma só palavra do Senhor pode mudar toda e qualquer situação, pode mudar o meu servo. Eu digo para você que pode abrir as portas, o Senhor pode todas as coisas, porque Ele é poderoso para fazer muito mais. E continua dizendo que eu separei aqui, dei mais um nome para esse espinho, o espinho da fascinação. Irmãos, a gente vive um tempo, a gente vive uma época, eu sei que o mundo é assim, capitalista, mas nós vivemos hoje na época e na era do consumismo, da informática, assim, mas do consumismo, tecnologia, tudo, mas do consumismo, não somente da tecnologia, mas de todas as coisas, onde todo mundo quer tudo que puder, precisa, não, mas está barato, pega. E sabe, querido, se deixar a pessoa, ela traz o centro da cidade todo na cabeça, traz para dentro de casa e não usa metade daquilo que trouxe. Isso, muitas vezes, é para preencher um certo vazio que ainda existe no coração. Quando a pessoa, às vezes na casa acontece isso. Você já abriu a geladeira? Em casa, às vezes é uma vez em casa. Quando a pessoa abre a geladeira, fica se olhando. Aí alguém sempre pergunta, está procurando o quê? Nada. Está lá olhando, mas por que você está olhando com a geladeira aberta? Não, estou olhando aqui, ó. Uma geladeira, que às vezes criança, mãe e pai fica assim, quando abre a geladeira não quer nada, não vai buscar nada, mas abre a geladeira. Fica lá, olha aqui, olha ali. Já olhou faz 5 minutos, mas está olhando de novo. E está ali, amado, mas a gente vive numa época e numa era do consumismo, onde a pessoa ela quer comprar, ela quer adquirir. E para adquirir, para que você precisa? O que precisa para adquirir alguma coisa? Dinheiro. A pessoa precisa ter. Então a pessoa hoje, nos nossos dias, aqui no Brasil até se trabalha pouco, mas em alguns países se trabalha 12, 18 horas por dia. A gente foi ver ouviu o testemunho de um irmão, pouco tempo atrás, o Juque, ele estava testemunhando e no lugar lá onde ele mora, onde ele estava morando, eles trabalham de 12 a 16 horas por dia. O dia que eles trabalham menos, trabalham 12 horas. Eu falei, graças a Deus, hoje vou parar um pouco mais cedo. Mas de 12 a 16 horas. E sufoca, na verdade, as coisas de Deus, as coisas do Senhor. Porque funciona assim, amado. A pessoa ela nunca está contente com aquilo que Deus, por exemplo, Deus me deu isso aqui. Faz de conta que é algo que, vamos lá, vai suprir a minha necessidade. Deus deu isso aqui. É o suficiente para mim. Mas porque o meu irmão tem isso aqui, ó. Então eu andei analisando, eu acho que eu vou querer também. Mas por que você vai querer isso? Não, o meu irmão tem um desse aqui, eu achei interessante, eu vou querer. Mas você vai usar? Não, mas eu vou querer isso aqui, vou trabalhar para isso aqui. E a pessoa ela continua nesse ciclo vicioso e acaba se tornando um vício, acaba sufocando ela e... Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Porque existem coisas que quando nós temos, por isso que a gente sempre ora dessa forma: Senhor, se existe algo que vai nos separar da Tua presença, então o Senhor tira. Porque a princípio vai doer, mas nós sabemos que depois vai fazer bem para nós. É como aquele pai que fala não. Ele fala não em um tom que a gente percebe que não tem diálogo. Não dá nem para perguntar mais uma vez. Não. Pronto, não dá oportunidade. E às vezes, quando o Senhor ele permite que algo venha a ser tirado de nós, Ele próprio faz isso. A princípio a gente não entende. Mas o que o Senhor quer e para onde Ele nos quer trazer, amado, é para a presença dEle. É para um lugar, amado, onde nós não fiquemos preocupados, amado, com o carro 0 km lá fora, com o importado lá fora, ou com a fazenda que está lá em determinado lugar. Tem um caseiro lá, mas eu ouvi falar que tem uns bandidos por aí assaltando fazenda. Meu Deus, o que será que vai ser? Será que vão passar por lá? Vou reforçar a guarda. Esquecer, amado. Esquecer todas as coisas. Deleta, esquece. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Então, querido, quando nós deixamos de lado a fascinação, aquela coisa, aquela loucura de também querer participar, porque a mídia bombardeia, tenha isso, você tem que ter aquilo, não, mas aquele outro você tem que ter também, porque esse complementa o outro. Então, eu sempre falo isso quando eu falava a respeito de uma internet
que a gente tinha até. Eu falava, nossa, olha que interessante, né? Eles vendem um negócio que não presta. Depois ele falou, esse aqui é o suporte. Isso aqui vai ficar um pouquinho mais rápido. Mas por que ele já não faz o bom? Primeiro ele faz o inútil, mas isso aqui não vale para nada. Mal abre a página principal lá. Aí ele fala, nossa, isso aqui acelera, mas custa mais tanto. Aí o sujeito vai e põe no outro. Mas ele já pagou tanto isso, né, por aquilo. Mas a pessoa ela quer possuir, ela fica fascinada por isso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, verso 22. Olha só, está aberto aí? Olha só que interessante, amor. Olha só que interessante. Eu vou ler mais uma vez. A semente, o que foi semeado entre os espinhos. Quando se fala espinhos, está falando aquilo que sufoca. Entre os espinhos é o que ouve a palavra de Deus. Ele não deixa de ouvir, ele ouve sim. Ele ouve a palavra de Deus, porém, os cuidados desse mundo, aquilo que o mundo vem oferecendo, aquilo que o mundo vem apresentando bandeja, dizendo que é bom, e a fascinação nas riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. E alguns até sonham, alguns até viajam. Ah, meu Deus, como eu queria ser rico. Não, mas por que você queria ser rico? Ah, não sei, eu ia viajar para o mundo inteiro. Eu queria ser rico. Os irmãos fazem uns planos esquisitos assim. Eu queria ter uns 10 apartamentos. Não, mas você vai morar em 10 apartamentos? Não, não só. Por que você queria 10? Não, poder. Porque, amado, o fato de alguém que até mesmo comprar alguma coisa, o poder de você possuir alguma coisa, isso, assim como nós comentamos, ele traz até mesmo a princípio um certo, como que um certo refrigério, um certo, como se você se considerasse maior do que o outro que não tem. Traduzido. Quando você tem alguma coisa e você consegue, você começa a se sentir grande. E é por isso que muitas pessoas elas se perdem. Porque elas começam a se sentir grandes, mas na verdade elas não são. Elas são pequenas. Porque existe alguém que é grande, sim, esse grande é o Senhor. Assim como nós cantamos, grande é o Senhor, emborgido de louvor, na cidade do nosso Deus, o Santo Monte. Esse sim é grande, Ele é o Senhor. Mas deixa eu ir direto aqui, mais alguns espinhos que eu nomeei aqui. Vou procurar ser bem breve. Um espinho, amado, que, meu Deus, o amor ao dinheiro. Você já ouviu falar isso? Amor ao dinheiro? Então abra aí sua Bíblia se você puder, se você tiver a oportunidade. Se você não puder, você acompanha aqui no telão, mas eu gostaria que você abrisse em 1 Timóteo, capítulo 6. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Capítulo de número 6. Eu vou ler algo aqui, amado, que... Olha só que interessante. 1 Timóteo, capítulo 6. Eu vou ler alguns versículos para você. Olha só, a respeito... Tem vários versículos, mas eu vou ler um outro só para você. Olha só o versículo 10. Vou ler um versículo a partir do versículo 8. Tendo sustento, estando satisfeito, né, com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e em ciladas do diabo e em muitas cobiças insensatas, perniciosas, nas quais afogam os homens na ruína e na perdição. Agora olha só que interessante, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Agora você passa para o versículo 17. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo, para que ele faça. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que em tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Ou seja, porque se você parar para você analisar a respeito daquela parábola que Jesus contou,
lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, quando fala a respeito da parábola do rico e Lázaro, você percebe que o conforto e o consolo do rico era a riqueza que ele tinha. Mas a riqueza passou, porque essa vida, o consolo dele passou, porque essa vida passou também. E como ele tinha o dinheiro como se fosse o próprio Deus dele, ele não servia-se do dinheiro, mas ele acabava servindo ao dinheiro, ele era escravo do dinheiro. Aí o tempo passou para ele também, como passa para todos. Ele foi lá para o Hades, ele foi parar lá no inferno, num lugar onde o dinheiro não pode comprar. Mano, deixa eu falar uma coisa para você. O dinheiro mal compra alguns aqui desse mundo. Os que não têm caráter são comprados. Eu estava até vendo, não vou dizer não, vou procurar ser bem, vamos dizer assim, bem discreto quando eu for falar para você. Estava esses dias, não tenho costume, mas esses dias eu estava assistindo TV, eu estava no outro cômodo. A esposa falou assim: ó, vem aqui ver o que está passando. Eu fui lá, estava num programa de televisão e tinha não vou dizer nem o título dele, mas senão você vai descobrir, mas tinha um homem de Deus lá, vamos dizer assim. E alguém perguntou assim para ele: olha só que interessante, é trágico, mas é interessante, olha só que curioso. Alguém perguntou assim para ele, o apresentador perguntou assim para ele: mas e aí? E ele contando piadinha, umas piadinhas esquisitas. Eu falei: mas nem para contar, se dependesse de contar piada para viver, passava fome. Aí o apresentador perguntando algumas coisas para ele, o apresentador falou assim para ele: e os homossexuais, como é que eles são lá na sua igreja? Aí ele entrou, entre outras palavras, dizer assim, não, depois que ele enrolou um monte, parecendo um índio quando está dançando para chuva. Já viu o índio dançar? O estilo de índio dançar para chamar chuva? Esse negócio doido, né? Em volta lá e nada. Mas começou a dançar assim em volta e aí falou assim: então, vocês sabem, né, que tem lugar para todos, né? Nós amamos, tem lugar para todos. E a igreja vamos dizer, quarta larga. Mas e tal tipo de pessoa? Não, nós aceitamos, nós recebemos. E aí ele falou: não, sou do Espírito, seja o que for, pode vir, porque mas vem. Mas ele não falou de transformação de vida, ele não falou a respeito de Jesus que transforma. Você sabe por quê? Porque ele queria e ganhou aplausos dos que estavam sentados. É por isso. Ou seja, status, sabe, amado? E isso muitas vezes tem sufocado muitas pessoas. E o dinheiro que ele tem comprado muitas pessoas. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E às vezes na igreja a pessoa canta assim, uma canção bem antiga do Voz da Verdade, que eu vou cantar um trechinho, pelo menos se você lembrar. Ela diz assim: pode me faltar o sol, pode me faltar a tua luz, só não pode me faltar Jesus. Papagaiada, mano. Papagaiada. Primeira necessidade já se vende. Às vezes nem necessidade tem, mas por causa de status já se vende amor ao dinheiro. Eu digo para você, nos nossos dias, muitas pessoas servem mais a Mamon, mais ao Deus da riqueza do que o próprio Senhor Jesus. Cantando para o Senhor Jesus, mas muitos na verdade acabam não servindo, mas servem somente quando o seu bolso está cheio e glorificam o Senhor. Mas na verdade a vontade não é glorificar o Senhor, é a pessoa dizer assim: graças a Deus pelo que eu tenho. Infelizmente, amado. Mas eu glorifico a Deus pela tua vida, porque você tem sido diferente, porque você tem buscado ao Senhor, ainda tendo ou não tendo, eu creio assim. Quantos buscam ao Senhor em todo tempo? Quantos buscam ao Senhor? Glória a Deus. Se você não levantar a mão, eu vou ficar assustado. Deixa eu tirar meu óculos para não enxergar direito. Quantos que? Então, amado, um outro que acontece muito, amado, um outro tipo de espinho é o desejo proibido, o anseio pelos prazeres. Desejo proibido, aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, sufoca a palavra de Deus. Quando Deus deixou o homem e a mulher num lugar maravilhoso, perfeito, eles foram lá e tomaram do fruto e comeram. Sufocou a palavra que havia sido lançada no coração deles. Olha, isso aqui é de vocês, cuidem de vocês. O anseio pelos prazeres. Tiago fala a respeito desse tipo de coisa. E Tiago, ele
ele vai muito fundo quando ele comenta a respeito desse assunto. Ele fala a respeito de nós buscarmos a Deus, de nós praticarmos a palavra de Deus, nós não sermos simplesmente ouvintes, mas nós sermos praticantes da palavra de Deus. Você quer ser confrontado, você quer ter a tua vida transformada? Eu sei que você pode pegar a Bíblia toda, é uma maravilha, mas leia Tiago, você vai ter uma ideia de como que é o tratamento da palavra de Deus para conosco, tanto para com as igrejas, tanto para com os pastores com relação às ovelhas, e vice-versa. Tanto como quando nós vamos buscar sabedoria, que tipo de sabedoria nós vamos buscar? Como, por exemplo, quando nós vamos buscar alguma coisa e planejar algumas coisas. O homem traça planos, mas a resposta vem de Deus. Olha só o que Tiago diz lá no finalzinho. Independente daquilo que nós traçamos, se Deus quiser, vai acontecer. Ou seja, mas Tiago ele trata muito a respeito desse assunto, amado. E quando ele fala a respeito de o homem pedir alguma coisa, e muitas vezes o homem não receber, eu louvo a Deus que quantas vezes nós pedimos e nós não recebemos, porque o Senhor sabe que se Ele colocar algumas coisas nas nossas mãos, nós vamos nos perder. Então é bom que nem venha. É bom que nem venha. Cansa a língua de orar, mas fala: Senhor, se for para a tua glória, se for para o meu crescimento, o Senhor abençoa. Se não, Deus, olha, perdoa pela minha ignorância e esquece aquilo que eu acabei de falar. Porque existem coisas na nossa vida que nós pedimos, amados, para a nossa própria morte, para a nossa própria destruição. É como se nós muitas vezes entregássemos as armas na mão do inimigo. Falar assim: eu estou aqui. E a gente totalmente desarmado, sem armadura, sem proteção nenhuma. Porque a gente acaba fazendo isso com a nossa própria boca. A gente mesmo fica despido em um tempo e um momento de guerra. E parece até que a gente não vive em tempo de guerra. Deixa eu fechar aqui para encerrar. E até parece que nós não vivemos em tempo de guerra. Até parece que nós não vivemos em tempo de luta. Principalmente conosco mesmo. Por que eu falo conosco, amado? Esse Satanazinho, inimigo das nossas almas. Inimigo das nossas almas, se você resistir ele vai ter que fugir de você. Se você tiver a tua vida no altar, amado, ele não vai entrar na tua vida. Se você permanecer na presença do Senhor, sendo fiel a Ele, querido, tendo prazer em Deus, que não tem vez com você. É por isso que eu falo, inimigo nosso, somos nós mesmos. Porque fica aquela luta da velha natureza com o velho homem que quer levantar. E esse espinho, amado, que sufoca a palavra de Deus, faça com que o velho homem ele tenha forças para levantar. Porque ele sufoca, na verdade, a natureza também nova. O novo homem acaba sendo sufocado. Porque o novo homem ele é sustentado por quê? O novo homem ele é sustentado pela palavra de Deus. Mas o velho homem ele é sustentado. Então dá para você ter ideia a respeito de uma transformação. Quando a pessoa está buscando isso ou aquilo, dá para você ter ideia se é realmente alguém novo, alguém que foi transformado pelo poder de Deus, ou alguém que ainda está vivendo na velha natureza. Alguém que pode dizer assim: não, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, e se Ele está na minha vida, então a partir de agora, essa semente, ela não vai ser, ela foi lançada assim a princípio entre espinhos, mas eu vou tirar esses espinhos aqui. Só nós podemos tirar o espinho. Sabia disso? Nem Deus pode fazer isso, mas nós temos que fazer isso. É o nosso coração, nós temos que abrir ele para o Senhor. Ele diz lá no livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato, para que haja comunhão, para que haja ceia, para que haja anúncios. Eis que estou à porta e bato. Se nós abrirmos, aí as coisas vão acontecer. Os espinhos que sufocam a palavra de Deus, nós precisamos tirar. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o tipo de espinho que tem tirado você da presença do Senhor? E principalmente durante a semana, a gente sente a falta de tantos irmãos durante a semana. Às vezes não estudam, às vezes não trabalham, às vezes tem essa tempo livre. Deixa eu falar uma coisa para você. Que tipo de espinho tem te tirado da presença de Deus?
Sabe por quê, amado? Porque às vezes se eu tenho, é um problema. Mas se eu não tenho, eu também julgo como se fosse um problema. Então você percebe que o problema sou eu. E eu preciso tirar esse espinho. Eu preciso dizer para o Senhor: Senhor, eu tenho dificuldade de mudança. Eu tenho dificuldade, Senhor, nessa área. Um espinho, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude. Talvez você tenha tentado mudar. Talvez você tenha tentado, até mesmo sozinho, tirar esse espinho dentro de você, que sufoca a palavra, que quer mudar a tua vida de uma maneira, de uma vez por todas. Não simplesmente, amado, o fato de vir à igreja, não simplesmente isso, amado, mas de ter uma vida transformada, de ter prazer em Deus. Você sabe o que é ter prazer em Deus? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Você sabe o que é isso? Quando dá aquele geladinho, quando vai chegando às 7 horas, você fala: puta, eu sou ele que eu sou aquele cheiro na espinha, você fala assim: mas não, vou adorar. Onde você vai? Vou atuar. Alguém pergunta para você na rua, às vezes acontece isso. Já estava andando, já dei meu irmão, já assim. A pessoa pergunta: onde você vai? Ah, eu da igreja. Nossa, estranho. Eu da igreja lá. Então você sente um peso tão grande, amor. Mas o prazer já foi. O prazer parece que não existe mais. Mas o prazer de estar na casa do Senhor já... 1 hora de tudo. E agora o pastor colocou esse reloginho aqui. Agora são 9, 15, 16, 17, 19. Não acaba mais. Passou das 9, já está extrapolando. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que todos nós temos compromisso, todos nós trabalhamos. Eu trabalho também. Amanhã cedo tem que acordar para trabalhar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nada nessa vida pode tomar o lugar que é somente de Deus, e é o nosso coração. Nada nessa vida. Até aqui, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Nós passamos trabalhando a semana toda até aqui. A partir do momento que eu comecei para fazer algo aqui, nessa construção que é a construção da igreja, mas a partir do momento que eu pego para fazer algo aqui e esqueço das coisas de Deus. Eu não li a Bíblia hoje, mas é justo, porque eu estou levantando aqui, eu estou puxando. A construção é da igreja, mas e daí? Onde é que Jesus entra nessa? Eu tenho que ter o meu momento com Deus. Eu tenho que louvar o Senhor. Eu tenho que ter o meu momento de oração. Se eu tenho trabalho, é outra história. Trabalho, mas é consequência de uma vida errada que o homem... de algo errado que o homem cometeu no ano passado. Isso não pode interferir na nossa comunhão, na nossa busca com Deus. Não pode interferir. Deus deu liberdade para o homem. O homem falhou, o trabalho vai ser árduo até você voltar para o pó da terra. Mas isso não pode atrapalhar nosso momento de oração. Não, pastor, mas sabe o que é? Eu falei, você para quem eu estava falando. Quando a gente conversa com tanta gente, acho que o pastor estava conversando. Eu falei assim: tem coisa que eu não quero nem entender. Eu prefiro nem querer entender. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que Jesus entenderia aquele moço que Jesus chamou para ir com ele? Ele falou assim para Jesus: Senhor, deixa primeiro sepultar meus pais. Jesus disse assim: não, deixa os mortos sepultarem seus mortos, você vem e segue. Você acha que ele fala: não, Senhor, eu já vou te seguir, onde que o Senhor vai estar? Em tal lugar, então eu já chego lá, vou sepultar meus pais. Você acha que Jesus... Quem é mais importante para você, amado? A tua família ou Jesus? Quem é mais importante para você? As nossas atitudes demonstram o que vale a pena para nós, o que é mais importante para cada um de nós. Dias atrás a gente estava conversando com um pastor amigo nosso aqui. Ele estava fazendo algumas coisas que eu falei, ele falando, eu não paro para... Ele falando, eu trabalhando. Aí pela hora eu parei assim, olhei para ele e falei assim: amado, deixa eu fazer uma pergunta para você. Até quando você vai ficar construindo obra morta? Até quando você vai ficar construindo pirâmide para faraó? Até quando você vai viver nessa vida? Ele olhou assim para mim. Eu falei: deixa eu falar uma coisa para você. Faça o que vale a pena. O que não vale a pena, não, deixa pra lá. Faça na tua vida o que vale a pena. Porque você fica correndo a conta atrás do vento, amado. Você já não é mais garotão.
Daqui a pouco você está com 60 anos, caducando com a bengalinha na cabeça e vai falar assim: ó, a vida foi ingrata comigo. Deus não teve de misericórdia comigo. Amado, está tendo de mim e de você. Deus está tendo misericórdia, está derramando sua graça. Esse tempo maravilhoso que nós temos, amado, de buscar a presença dEle, de adorar o nome dEle, de querer mais dEle, amado, sede, fome do Senhor. Esse é o tempo, amado, o ano aceitável do Senhor. O tempo maravilhoso que Ele deixou para nós, amado. Muitos gostariam de viver o nosso tempo. Esse povo que morreu, eu gosto muito de ler sobre a igreja primitiva. Esse povo que morreu apedrejado, queimado, até um livro que eu não conhecia ainda, mas é Incendiados por Cristo, fala a respeito de mártires da fé, pessoas que entregaram suas vidas para Jesus. Você acha que esse povo gostaria de ser incendiado por causa de Jesus? Ou eles, claro que eles sentiam prazer nisso, porque era por causa de Jesus, mas você acha que o prazer deles não seria ir para a igreja, ou ir para a congregação, ou ir para adorar o Senhor em paz, amado? Levantar as suas mãos com a Bíblia na mão, igual a nós, com a Bíblia na mão igual a nós. Você acha que o prazer deles não seria esse, amado? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Por que os passados eles acertaram? Só para encerrar. E nós, nos nossos dias, erramos. Onde é que foi que eles acertaram? Onde é que nós erramos? Nós não temos a fórmula da vitória. Quando você tem um manual na tua mão, você erra se você quiser. Você faz um negócio explodir se você quiser. Só se você não ler, você não acompanhar o método. Eu sei que é mais fácil chegar e enfiar na tomada e ver o que acontece quantas lâmpadas acendem. Mas o correto é deixa eu ler o manual para ver como é que funciona. Para explorar todos os recursos. Por que os da antiguidade que não tinham os benefícios que nós temos, eles aceitaram? Porque eles amaram a Jesus mais do que a si mesmos e eles prevaleceram, mano. Diante dos homens foram apedrejados, foram queimados, foram mortos, foram humilhados, assim como o apóstolo Paulo disse, somos a escória da sociedade, mas eles venceram. Eles venceram porque esperaram em Cristo, tiveram Cristo e colocaram Cristo como tudo e acima de tudo nas suas vidas. Mas a geração de hoje, apesar de todo o benefício, apesar de todas as facilidades, erra e tropeça em coisas tão pequenas e acaba perecendo por isso. Como diz alguns aí, vão falar qual? Deixa eu falar minha saideira. Deixa eu falar. A última. Por que o filho, muitas vezes, ele faz com que o pai, ou com que os pais sejam um saco de pancada? Os princípios estão aqui. É claro que tem uns que a gente não anda, mas os princípios estão aqui, ó. Eixo. Por que quando acontece, eles têm casos e casos, mas por que muitas vezes a pessoa se dá mal, muito mal mesmo, quando faz, por exemplo, vamos supor, eu tenho algo para fazer, vou montar uma sociedade, por exemplo, mas a única pessoa que eu encontrei que me identificasse era o ímpio. Puxa vida, agora, vamos lá, eu me identifico com a pessoa, vou montar sociedade com o ímpio. Irmãos, já é metade da cara quebrada. O resto vai quebrar quando acontecer. Então, querido, quando nós usamos isso aqui, quando nós usamos esse livro, quando nós usamos a palavra de Deus, querido, como método para a nossa vida, e as pessoas antigamente tinham prazer nisso, que elas tinham prazer em carregar esse livro, tinham prazer, amado, elas tinham suas vidas abençoadas. E nós, às vezes, querido, temos vergonha de andar com esse livro na mão. Volta para trás. Oh, o que é isso aí embaixo do seu braço? Onde? Aí embaixo do seu braço? Nada não. Não, parece que tem alguma coisa aí. Não, parece que está demais. Você já viu aquelas que cabem na mão? Procura suas facilidades, às vezes é mais prático. Mas tem uns que é de propósito, ela cabe na mão. Pega assim, ó. Pega assim, põe na mão, já vira a mão para trás, é claro. Para as pessoas que vêm de frente não vê o que está carregando. Vai lá, tal, hora que chega perto de um amigo, vai correndo e enfia no bolso. É uma coisa estufada no seu bolso. Não, nada não. Pressão, essa calça aqui que não encaixou muito bem.
Vergonha da palavra, vergonha de Jesus. Se nós nos envergonharmos dele, ele vai se envergonhar de nós. Mas se nós glorificarmos a ele com a nossa vida, com tudo aquilo que nós somos, ele vai nos apresentar um dia diante de Deus. Ele não vai se envergonhar de nós, como não se envergonhou dos heróis da fé, como diz lá no livro de Hebreus. Deus não sentiu vergonha deles. Mas naquela época também tinha espinhos também, mais do que nos dias de hoje. Mas eles não deixaram o espinho espetar, querido, a palavra, a semente que foi lançada no coração deles. E eles disseram sim, Senhor. Eles disseram: Senhor, reina na minha vida, reina no meu ser, faz a tua obra em mim, Senhor, opera na minha vida, me transforma. Se coloca de pé em nome de Jesus. Muda, Senhor, o meu ser, faz a diferença na minha vida, na minha família, Senhor. Vou te buscar, Senhor, em todo o meu coração. Não vou mais trocar o Senhor pelas malditas novelas, que são exatamente pro estratégia no horário de culto. Senhor, não vou mais trocar o Senhor pelas novelas, pelos videogames, pela internet. Não vou trocar o Senhor pela namorada, pelo namorado. Não vou trocar o Senhor por nada mais, Senhor. Mas eu vou entregar a Ti aquilo que a Ti pertence. Assim como o Senhor Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós damos para César. E onde é que está o que é de Deus? Feche os teus olhos em nome de Jesus. O Senhor quer, querido, aquilo que pertence a Ele. O Senhor quer a nossa vida, querido, no altar dEle, na presença dEle. O Senhor nos quer, querido, o tempo todo para adoração do nome dEle. O Senhor nos quer, querido, o tempo todo para que nós venhamos a bendizer a Ele, querido, e a glorificar a Ele, porque nós nascemos para isso. O Senhor sabe que nós temos condição disso. O Senhor sabe que nós temos força suficiente para isso. Jovem, vocês são fortes. Homens, o Espírito Santo está aí para fortalecer, para renovar as forças como das águias. Vai correr os velhos, mas não vão se cansar, porque esperam no Senhor. Que você não venha buscar força somente em Ti, querido, no dia mau. Que você não venha, querido, buscar força somente em Ti, querido, no dia das adversidades. No dia que os espinhos tentarem sufocar aquilo que existe dentro de você, amado. Que você possa buscar forças no Senhor teu Deus. Porque Ele é aquele que fortalece, Ele é aquele que dá vigor, Ele é aquele que dá vitória, Ele é aquele que preenche e que abençoa as nossas vidas. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Esse espinho que está sufocando você, querido. Esse espinho que está sufocando você. Eu gostaria que você repreendesse, querido, esse maldito espinho em nome de Jesus. Porque ele não pertence a você. Esse espinho que ele vem do outro lado, ele vem do mal. Mas você pode repreender, você pode resistir em nome de Jesus. E Ele vai puxar a cada dia. E Ele vai ter que desaparecer da tua vida. Porque o teu coração, querido, precisa ser uma terra boa, uma terra frutífera, para que possa produzir frutos. E que esses frutos possam permanecer para a glória de Deus. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, eterno e santo, Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus das nossas vidas. Oh Senhor, oh Pai, te damos graças. Nós te damos graças, Deus, porque o Senhor nos dá toda a condição. O Senhor nos dá toda a ferramenta, Deus, para que nós venhamos a vencer. O Senhor nos dá toda a condição para que nós sejamos sempre mais que vencedores. O Senhor nos dá estrutura. O Senhor nos fortalece. O Senhor nos dá armas, Deus, para a guerra. O Senhor nos dá, Senhor, armadura, Senhor, para que nós não venhamos a ser atingidos, Deus, com os dardos, com os espinhos, Deus, do mal do mundo lá fora, Pai Santo. Mas em nome de Jesus, nós cremos e nós sabemos, Deus, que a maior herança que nós temos é o Senhor. Nós cremos e nós sabemos, Deus, que aquilo que nós temos, Deus, de precioso vem de Ti. E assim como disse o salmista, não temos outro bem além do Senhor. O Senhor, Deus, é o que é o precioso, Deus. E nós não queremos sufocar aquilo que nós temos de bom, Pai. Porque a única coisa que nós temos de bom, Deus, nossa qualidade de ser humano, é essa palavra que foi lançada em nosso coração, esse Espírito maravilhoso que o Senhor nos deu. A única coisa que nós temos de bom, Pai, nós não queremos perder, para que nós não venhamos a nos corromper, para que nós não venhamos a ser contaminados, para que nós não venhamos a ser, Deus, oh Pai Santo, julgados com o mundo lá fora.
mas para que nós possamos ser aceitos por Ti. E o Senhor, Deus, em um tempo que o Senhor for procurar frutos em nós, o Senhor vai querer encontrar, porque o Senhor dá condição para que a terra seja boa e para que a árvore venha dar frutos. Oh, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fecha os teus olhos, continue com os seus olhos fechados. Em nome de Jesus, continue com os seus olhos fechados. Declare diante do Senhor a tua necessidade. Aleluia. Declare ao Senhor que você possa saber.
Deus, eu te autorizo, em nome de Jesus, retira, fala assim comigo mais forte, retira tudo aquilo que me separa de ti, mais forte, retira, Senhor, tudo aquilo que me separa de ti, estabelece a minha comunhão contigo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor. Diga isso ao Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas pelo ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas pelo ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Aleluia, Senhor. Preciso de ti. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, apresente, Deus, a vida de cada um desses que estão aqui nessa noite. Peço que o Senhor possa, Deus, estar abençoando. Sabendo, Deus, que vivemos em tempos difíceis. Sabemos, Deus, que os espinhos eles estão aí para sufocar, Deus, aquilo que ela sabe no nosso coração. Sabendo, Deus, que a partir do momento que os seus filhos saírem por essas portas, os espinhos vão querer aparecer. Os espinhos vão estar querendo surgir, ressurgir, de onde até mesmo parecia que não existia espinho, para sufocar essa semente que foi lançada em cada coração. Mas em nome de Jesus, fala assim comigo, em nome de Jesus, eu repreendo todo mal, toda obra contrária, toda maldição da minha vida, toda avareza, toda prostituição, todo adultério, todo prazer das coisas humanas, eu repreendo, não aceito em minha vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus.